18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, Karime Leão. Exatamente, Carlão. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve pra você que nos acompanha também nas redes sociais no @18 horas news, no YouTube e também no Instagram. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, sexta-feira. Protestos perdem força e Polícia Rodoviária Federal anuncia o fim dos bloqueios das estradas do país. Aqui no Amazonas, os manifestantes permanecem em frente ao Comando Militar da Amazônia. Levantamento revela que Manaus foi a capital do país que apresentou o maior crescimento de áreas ocupadas por favelas. Ficou na frente até do Rio de Janeiro. Polícia do Amazonas alerta para os riscos nos pagamentos feitos com cartões por aproximação. Agora 6:02. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa. Os destaques desta sexta-feira, hein? Dia 4 de novembro de 2022. Você confere a partir de agora aqui em mais uma edição do 18 horas, do melhor Mix do Brasil. 18 horas. A Polícia Federal, a rodoviária, anunciou na noite desta quinta-feira nas redes sociais que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios, hein? Atenção, mas ainda ocorrem algumas interdições, que é quando o fluxo de veículos fica parcialmente impedido em 24 rodovias, Karine. De acordo com o último balanço, essas interdições parciais ainda acontecem nos seguintes estados. Aqui no Amazonas, com 2 pontos. No Mato Grosso, 7. Mato Grosso do Sul, 1 interdição parcial. E ainda existem também 6 pontos de interdições no Pará e 8 em Rondônia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até o momento foram desfeitas 936 interdições ou bloqueios nas estradas federais. Bom, e assim o país agradece, né, Karime ouvinte? É um resultado direto do enfrentamento pelas forças policiais e é resultado também do apelo feito pelo presidente Bolsonaro que seus apoiadores liberassem o tráfego nas rodovias, Karime. E ontem, Carlão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária apresente um relatório, mas um relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra as pessoas que realizaram esses bloqueios nas estradas. Karime, olha só, os bloqueios provocaram prejuízos para a economia, é claro, evidente, especialmente para os setores que usam o transporte rodoviário para escoar a produção e as vendas. Só a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por exemplo, projeta que as perdas podem superar a greve dos caminhoneiros que aconteceu no ano de 2018, que durou 10 dias e resultou no prejuízo diário de 1 bilhão e 800 milhões de reais no setor de comércio, hein? E não foi só na economia não, Carlão. Pessoas com problemas graves de saúde também foram prejudicadas. Eu vou destacar aqui um caso grave que aconteceu. Os bloqueios nas estradas impediram um transplante de coração. Isso porque as manifestações não deixaram que o órgão que saiu de Goiás chegasse em São Paulo. A operação simplesmente não foi feita. A gente sabe que essa logística toda no transporte do órgão deve ter aí um prazo, deve ser feita no máximo em 4 horas. E a equipe médica chegou a avaliar a possibilidade de um outro coração em Brasília, mas infelizmente não houve compatibilidade. E o paciente agora continua esperando por uma próxima oportunidade de transplante, Carlão. Mas as manifestações estão perdendo aí a força e o fato é que, infelizmente, tudo começa a voltar à normalidade. Felizmente, melhor dizendo, né? Com as estradas fluindo sem grandes obstáculos. Como sempre a gente diz aqui no 18 horas, as manifestações são legítimas, são válidas, mas desde que elas sejam feitas de forma ordeira e sem impedir aí o direito constitucional de ir e vir do cidadão, sem prejudicar ninguém, né? Dentro da lei, né, Carlão? Dentro das regras da democracia, da Constituição. Tivemos aí uma eleição disputada
disputadíssima, não há dúvida, mas houve sim um vencedor reconhecido pela Justiça pela Justiça Eleitoral e por todos os líderes mundiais. Agora é o quê? Baixar a guarda, reconhecer os resultados das urnas e seguir em frente. Em 2026 teremos novas eleições presidenciais e mais uma vez o povo vai nas urnas escolher o futuro presidente. Viva a democracia, assim seguimos, Carlão. Sim. Olha só, aqui no estado, manifestantes bolsonaristas permanecem em frente ao Comando Militar da Amazônia pelo terceiro dia seguido. Um grupo dorme em frente ao CMA, em ato pedindo a volta do regime militar, Karime. Pois é, o deputado bolsonarista, capitão Alberto Neto, disse que as pessoas estão indignadas com a interferência do judiciário nas eleições. Já o coordenador do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Amazonas, Wilson Reis, disse que acompanhou de perto a apuração do pleito e que não houve nenhuma fraude. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Vários manifestantes que foram para a frente do Comando Militar da Amazônia no dia de finados permanecem no local, no bairro Ponta Negra, pedindo intervenção militar contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os manifestantes não aceitam a derrota nas urnas do presidente Jair Bolsonaro, apesar de ele mesmo já ter aceitado o resultado e iniciado o processo de transição. De acordo com o deputado bolsonarista, capitão Alberto Neto, a livre manifestação é democrática, principalmente diante de um resultado tão acirrado e com tanta interferência do Judiciário. Do Judiciário, do TSE, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, isso causou muita indignação em 58 milhões de brasileiros. Então é natural que o povo vá às ruas manifestar, mostrar a sua insatisfação, muito medo das pessoas na volta do governo do PT, aquela roubalheira que governou o nosso país. Eu mando essa mensagem para a população que nós vamos estar prontos para fazer uma oposição responsável, para fiscalizar, que essas práticas de roubalheiras não podem mais existir no nosso país. Já o coordenador do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, o Wilson Reis, diz que ele e os demais integrantes da entidade fiscalizaram a apuração das eleições e que o resultado das urnas é legítimo. Nós acompanhamos de perto e não vimos as fraudes alegadas, as urnas que foram questionadas, não houve questionamentos, legítima, legal, limpa, transparente e que não perde. E aí, a partir dessa percepção, perde o sentido desta manifestação que ainda está se prolongando em algumas partes do país. Nós temos a lamentar e acho que o prolongamento dessa situação gera mal-estar no dia a dia da população, de um lado, e não reflete o espírito democrático que devem ter os eleitores em cada processo eleitoral que participa. A manifestação do grupo bolsonarista em frente ao CMA causa lentidão no trânsito e transtornos em vários pontos de Manaus. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h09, você conferindo os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas publicou nota sobre o resultado das eleições 2022. Olha só, no texto, o presidente do tribunal, desembargador Jorge Lins, também fala sobre os protestos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em frente ao Comando Militar da Amazônia, Karine. Exatamente, Carlão. O presidente do TRE Amazonas classificou o movimento como sem fundamento e antidemocrático. Vamos chamar novamente a repórter Odiné Araújo, que tem mais informações. A nota do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Jorge Lins, começa com agradecimentos a todos que democraticamente exerceram o direito de votar e elegeram aqueles que vão integrar os poderes legislativo e executivo, tanto na presidência da República quanto no governo do Amazonas, pelos próximos 4 anos. Também agradece o apoio das Forças Armadas, das Polícias Federal, Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, a todos os juízes
juízes e juízas, membros do Ministério Público e aos servidores e servidoras da Justiça Eleitoral pelo esforço para que as eleições fossem realizadas. A nota do TRE Amazonas também traz esclarecimentos sobre o pleito, dizendo que vai longe o tempo em que o resultado das eleições era visto com desconfiança devido à impossibilidade de uma real fiscalização. O TRE esclarece que com as urnas eletrônicas, todo o processo eleitoral passa por rigorosa auditagem e fiscalização, o que torna o processo de votação a expressão exata da vontade final dos eleitores, e que a fiscalização das urnas eletrônicas é feita pelas mais respeitadas instituições de nosso país, incluindo os partidos, federações e coligações políticas, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Também fiscalizam as urnas a Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Confederação Nacional da Indústria, Departamento de Tecnologia da Informação, das universidades credenciadas e as Forças Armadas. Diante disso, o presidente do TRE, desembargador Jorge Lins, assegura a credibilidade das urnas eletrônicas e garante que a apuração dos votos corresponde exatamente aos que foram digitados nas cabines de votação. Por isso, segundo o presidente da Justiça Eleitoral do Amazonas, não tem fundamento as manifestações de eleitores do presidente Jair Bolsonaro que ocupam a frente do Comando Militar da Amazônia na Ponta Negra para pedir uma suposta intervenção federal para reverter a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jorge Lins também classificou o movimento como antidemocrático. Para ele, as manifestações não representam a vontade popular, nem da maioria dos brasileiros e nem da sociedade amazonense. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, também se manifestou sobre esses atos. As eleições acabaram. O segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o mercado financeiro está reagindo positivamente ao resultado das eleições. O dólar se mantém em queda e só hoje caiu mais de 1,2%, cotado a R$ 5,06. Uma queda de 5% desde o fim da semana passada, quando chegou a ser cotado a R$ 5,29. O euro subiu 0,86%, cotado hoje a R$ 5,04. Já o Bitcoin se valorizou em 2,87%, sendo comercializado a R$ 107.310. Carlão, enquanto o dólar despenca, a Bolsa de Valores sobe. Hoje o Ibovespa subiu mais 1,08%, chegando a 118.115 pontos. É uma demonstração clara que os investidores reagiram positivamente aos resultados nas urnas. Às 6h14, você no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. E lá em Brasília, as negociações políticas giram em torno do orçamento secreto e da proposta de emenda à Constituição, que fura o teto de gastos para garantir o Bolsa Família de R$ 600 e também um aumento real do salário mínimo. E para falar mais sobre essas negociações, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, é possível aprovar essa PEC até o dia 15 de dezembro, como quer a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, correndinho? É possível, Cadu? Boa noite. Nada é impossível na política, mas vamos aguardar e ver quais serão as regras do jogo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas.
Karime, a PEC da transição é a prova de fogo do presidente Lula, viu? E é aí que ele vai testar se vai ter ou não poder político no Congresso Nacional. Ele vai precisar dialogar bastante para conquistar o voto da maioria absoluta da Câmara e do Senado em 2 turnos de votação. Não vai ser uma tarefa fácil, não, mas também não é impossível, porém complexa devido ao tempo que é escasso, né? Como você falou, a emenda constitucional precisa estar na rua até o dia 15 de dezembro. Caso contrário, pode comprometer o pagamento do benefício. A bancada do PT, Karime, vem trabalhando para agregar mais partidos para o seu grupo de apoio, especialmente o PSD, União Brasil e o MDB, partidos que ficaram rachados durante as eleições. O União Brasil, que é um partido numeroso na Câmara, tentou barganhar o voto favorável à PEC da transição em troca do apoio a Luciano Bivar pela presidência da Câmara no ano que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, figura necessária nesse momento, já acenou positivamente, até porque ele precisa do apoio do PT e de seus aliados se quiser a reeleição. É uma estratégia de guerra, Karime, porque há muitos riscos. Por isso, o PT já preparou um plano B. O senador eleito, no caso, Wellington Dias, que é o responsável pela parte econômica da transição, disse que esse plano B surgiu para evitar um desgaste com o parlamento, no lugar dessa PEC aí. A ideia é a seguinte: no ano que vem, logo no início do mandato, o Poder Executivo vai editar uma medida provisória autorizando um crédito extra de 200 milhões de reais. E depois o Congresso Nacional vai lá votar pela aprovação da medida, ou seja, um caminho um pouco mais fácil. Ou seja, a intenção é evitar que Lula fique na mão do Congresso Nacional antes mesmo de assumir a presidência da República. Seria um caminho facilitador, um atalho para evitar o confronto direto com os parlamentares no Congresso Nacional. E nessa história toda, Karime e Carlão, onde é que entra afinal o orçamento secreto? Vou explicar para vocês. O orçamento secreto na gestão de Bolsonaro foi o meio pelo qual o governo mantinha o apoio dos parlamentares. Por isso que ele tinha a maioria da Câmara e o apoio do presidente Arthur Lira. E por que esse nome é orçamento secreto? Porque não há transparência na prestação de contas. No sistema do governo, é possível saber o valor do recurso e a cidade para onde foi encaminhado, mas não se sabe quem está destinando o recurso e nem de que maneira o dinheiro vai ser aplicado, abrindo aí uma brecha para os conchavos políticos e para a corrupção. Mas o orçamento secreto, portanto, é a galinha dos ovos de ouro de centenas de parlamentares, Karime. E é nessa batalha que vai ser aprovar a PEC da transição, o PT já avaliou que o momento não é bom para ficar brigando contra o orçamento secreto. Pelo contrário, a gente volta a bobina aí para lembrar que Lula falou bastante do orçamento secreto, que era um recurso, o pior meio de corrupção. Criticou bastante, né? Criticou bastante, usou como instrumento de palanque político, mas parece que agora as coisas estão mudando, estão reajustando a narrativa, né? O PT está discutindo agora, Karime, um jeito de manter o orçamento secreto, porém com alguns ajustes. Primeiro, aumentar o número de parlamentares beneficiados, afinal os recursos do orçamento secreto só beneficiavam os parlamentares da base do governo. Segundo, continuar permitindo que os parlamentares direcionem os recursos para suas bases eleitorais, desde que sejam para projetos alinhados com o governo, agradando aí dessa forma os dois lados. E terceiro, melhorar a transparência na prestação de contas para diminuir as críticas da opinião pública. Aquele ditado, Karime e Carlão, no andar da carruagem, as abóboras vão se acomodando. E tem outro detalhe nessa história do orçamento secreto, Karime e Carlão. Haja história, viu? O Supremo Tribunal Federal deve julgar nos próximos dias a constitucionalidade do orçamento secreto. Se a decisão da relatora ministra Rosa Weber for pela extinção do orçamento secreto, os parlamentares vão pedir que o governo apresente uma outra PEC para aumentar o valor das emendas impositivas. Hoje, Karime e Carlão, cada parlamentar tem direito de encaminhar como quiser
11 milhões de reais para suas bases eleitorais, por meio daquelas emendas parlamentares. A intenção nessa proposta de emenda à Constituição, nessa suposta PEC aí, é aumentar esse valor de 11 milhões para compensar as perdas com o fim do orçamento secreto. Resumindo a história, Karime e Carlão, o Congresso Nacional está muito pronto para debater, discutir a PEC da transição, mas não vai abrir mão do bom e velho toma lá da cá. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, o atual presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, ele está aproveitando aí o momento de transição e está querendo articular já a sua reeleição. É isso mesmo? Procede? Com certeza, Carlão. Aqui o jogo não para, viu? O presidente Arthur Lira, que não é besta nem nada, já abriu as portas da Câmara, se colocando à disposição de Lula para discutir a PEC da transição. Claro, ele vai aproveitar o momento de oferta e demanda para barganhar o apoio do PT e dos partidos aliados em torno da reeleição dele. Por enquanto, a situação é confortável para Arthur Lira, porque ele já tem o apoio dos partidos da direita e de centro-direita. E se tudo der certo nas negociações com a equipe de transição e também com o presidente Lula, ele deve ter também o apoio dos partidos da esquerda e de centro-esquerda. Ou seja, ele pode ser um candidato amplamente votado nas eleições do dia 1º de fevereiro. O único adversário em vista é o presidente nacional do partido União Brasil, Luciano Bivar, que a gente falou agora há pouco. Mas é uma pré-candidatura ainda sem apoio, embora o partido dele esteja forte dentro da Câmara e também tem uma base forte nos estados. É uma situação que a gente então precisa acompanhar com lupa, que o jogo pode virar. Já no Senado, Carlão, caminho aberto aí para a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco. Por enquanto, céu de brigadeiro para ele, depois que a senadora eleita Damares Alves declinou do projeto de pré-candidatura à presidência do Senado, depois daquele escândalo em que ela disse sem provas que havia uma rede de tráfico humano e de pedofilia na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Até hoje, nem ela e nem o Ministério dos Direitos Humanos deram explicações, apesar da pressão do Ministério Público Federal do estado do Pará. Como não houve movimentação, ela não soube se defender, então ela está fragilizada nesse momento para disputar a presidência do Senado. Não teria o apoio de sua própria base ideológica. Então, com a eleição de Lula, a situação fica um pouco melhor para Rodrigo Pacheco, mas vamos seguir acompanhando porque pode haver surpresas no ano que vem com a chegada dos parlamentares bolsonaristas. Então a questão é que o jogo está aberto, com as pedras se mexendo nesse imenso tabuleiro da política brasileira. Carlão e Karime. E haja jogada, né, Cadu? Bom, e no meio desse jogo todo, dessas estratégias, a gente já tem algum nome sendo especulado para assumir a Polícia Federal no governo, no próximo governo, Cadu? Sim, Karime, a bola da vez é o delegado federal Andrei Passos, que desponta aí como favoritíssimo para assumir a direção geral da Polícia Federal no governo Lula. Andrei Passos trabalhou na equipe de Lula durante a campanha, na equipe de segurança dele. Ele foi responsável aí pela segurança pessoal do candidato e, claro, acabou construindo ação de confiança e também uma amizade com o presidente, abrindo caminho para ele sonhar com um cargo mais alto na Polícia Federal. O delegado Andrei Passos, Karime, ele é conhecido por ser muito articulado, por ele saber conversar com os diversos pontos, com as pessoas, trazer soluções, inclusive tentando estabelecer um contraponto, aliás, uma interlocução entre a Polícia Federal e a campanha do Lula, que vivia pedindo aí reforço na segurança por causa das ameaças, e ele tentava apaziguar esses dois pontos aí entre a polícia com a Polícia Federal, que não queria reforçar a segurança de Lula, e a campanha de Lula, que estava exigindo mais segurança. Então ele soube fazer essa interlocução, ele soube apaziguar, amortecer essa crise, né? Então, como ele é uma pessoa muito articulada, ele conseguiu atuar em parceria também com a equipe jurídica da campanha de Lula, então o nome dele acabou sendo uma unanimidade na equipe de campanha e principalmente entre a equipe técnica de Lula, o pessoal jurídico. Então, ele é um forte nome para assumir no ano que vem a direção geral da Polícia Federal. Depois da eleição, ele segue trabalhando mesmo agora, depois da eleição, ele segue trabalhando na segurança pessoal de Lula até o dia 1º de janeiro.
Depois, a segurança de Lula, após a posse, vai ficar a cargo do Gabinete de Segurança Institucional. Então, portanto, o delegado Andrei Passos pode ser, sim, o nome forte para assumir a Polícia Federal no ano que vem. Carlão. Ei, Cadu, olha só, tem uma notícia circulando por aí, inclusive nós até chegamos a comentar rapidinho esse assunto, que o presidente Jair Bolsonaro, ele pretende viajar no dia da posse de Lula, né, em janeiro, para não entregar a faixa. Isso procede? Confere essa notícia, Cadu. É uma informação de bastidor ainda, Karime e Carlão. Mas os ânimos aí, como os ânimos estão aí se arrefecendo no Palácio do Planalto, vamos aguardar se o coração de Bolsonaro amolece e ele decida finalmente passar a faixa presidencial para Lula no dia da posse. Seria uma cena épica, né? A gente torce para que socorra, até para apaziguar esse clima entre as pessoas e unir o país, né, Karime e Carlão? Chega de briga, chega de ódio. Então, esse gesto seria importantíssimo para compor essa narrativa de união pelo Brasil. Mas por enquanto tá difícil, viu? Segundo fontes, a faixa presidencial deverá ser passada para Lula pelo vice-presidente Hamilton Mourão. É uma situação inédita, histórica na política brasileira, né? Nunca vi uma situação semelhante. Essa passagem tá cheia, né, de novidades, né? Essas eleições aí realmente trouxeram muitas novidades, primeira vez que isso acontece. Né? Aliás, muitas primeiras vezes, né, Carlão? Como você falou, foram vários pontos. Várias primeiras vezes. Várias primeiras vezes. Essas eleições realmente foram as eleições mais polarizadas, mais até violentas dos últimos tempos, mais ou pelo menos também, né? Também do Brasil moderno, digamos assim, né, Cadu? Beleza. Karime, o que nos chama a atenção é que o governo Bolsonaro parou de funcionar. A lojinha está meia porta ali. Desde segunda-feira, a agenda do presidente da República está esvaziada, sem nenhum compromisso oficial. Bolsonaro ainda está de pijama, ele segue isolado, falando pouco com a sua equipe técnica. Nem a tradicional live de quinta-feira de ontem ele fez. Então, a imprensa divulgou que antes de fazer aquele discurso no Palácio do Alvorada, aquele discurso dúbio, né, cheio de mensagens subliminares, ele procurou os chefes das Forças Armadas para saber se teria o apoio para reivindicar o resultado das eleições. Mas ele recebeu um não como resposta. Então ele acabou sozinho. Então os grupos que seguem protestando, que ainda seguem protestando contra o resultado das eleições, já se descolaram de Jair Bolsonaro. Esses grupos aí que estão na porta dos quartéis, como disse aí Odineia Araújo na reportagem dela, esses grupos aí estão trabalhando, já não estão operando aí, tendo como líder o Jair Bolsonaro. Eles agora chamam Jair Bolsonaro de traidor e seguem insistindo na narrativa de intervenção militar. Agora, Karime e Carlão, sobre esse assunto a gente precisa ficar muito atento, porque existem grupos aí tentando fortalecer a narrativa de fraude nas eleições. Estão circulando aí nas redes sociais informações sobre supostas falhas no resultado divulgado pelo TSE no domingo. Teve live hoje que foi feita na Argentina. Teve gente aí apresentando documentos, planilhas, confrontando dados do TSE, fazendo levantamento voto a voto. Então, estão surgindo diversos documentos, pessoas aí falando que as eleições foram fraudadas. Então, é um movimento que a gente precisa ter cuidado, precisa ter atenção, porque pode elevar a temperatura a partir da semana que vem. É bom que inclusive, se diga... o próprio presidente Bolsonaro... é bom que se diga que são documentos não oficiais, são suposições, são denúncias feitas por pessoas, mas com nenhuma legitimidade oficial de nenhum órgão do governo federal, Supremo Tribunal Federal ou até o TRE. Exatamente, são debates clandestinos. Exato, importante dizer sem isso. Informações oficiais, né? Exatamente. E outra informação aí, que apurada pela imprensa, é que Bolsonaro já teria em mãos
um relatório, um suposto relatório das Forças Armadas, o qual contesta o resultado das eleições, que afirma que as eleições foram fraudadas e que ele deverá apresentar no dia 7, que no caso é segunda-feira, e que esses grupos bolsonaristas farão um grande movimento para tentar fechar. Eles estão criando um terror em todo o país para amedrontar a nação de forma antidemocrática. Exato, Cadu. De novo, sem informações oficiais, sem que haja nenhuma legitimidade nesse sentido, né, Cadu? É importante que a gente pede, né, que os tenha apoiadores aí... responsabilidade na hora de passar as informações, na hora de compartilhar em grupos de WhatsApp esse tipo de informação, porque a gente pode causar um grande dano à economia, um grande dano à nação, passando notícia falsa, né, Cadu? Exatamente, então vamos ter cuidado, né? Você que, amigo ouvinte aí, que apoiou o Bolsonaro, que segue o apoiando, que contesta, que protesta aí contra o resultado das eleições, que é uma opção legítima, é legítimo que você conteste, a lei te assegura esse direito, só que o que a lei não assegura? Que você vá pra rua e impeça o direito das pessoas de ir e vir. Que você feche a rua, coloque pneu, coloque areia, que você barre a entrada de shopping, que você corra atrás de autoridades, que você cerque pessoas, que você agrida pessoas. Isso você não pode. E também a lei não te assegura que você conteste resultado das eleições, que é uma manifestação democrática que acontece em todo o país. Então fica a dica aí para você ter muito cuidado, seja prudente também ao você defender o seu candidato. Ok, Volto Cadu. com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também, gente. Um abraço, até segunda. Tchau, tchau. Agora 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou ontem o julgamento da ação penal contra o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, que foi reeleito esse ano, inclusive. Silas responde pela prática de rachadinha, que é a apropriação dos salários de secretários parlamentares pagos pela Câmara dos Deputados para trabalharem em seu gabinete em Brasília e no Amazonas, Karime. A denúncia também culpa Silas Câmara, Carlão, de ter pago empregados domésticos como se fossem secretários parlamentares. Bom, o esquema teria ocorrido entre os anos de 2000 e 2001, durante o primeiro mandato dele como deputado federal. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do processo, votou pela condenação do deputado Silas Câmara. A pena sugerida pelo ministro foi de 5 anos e 3 meses de prisão em regime inicial semiaberto, ressarcimento de mais de R$1 milhão aos cofres públicos e perda de mandato. E o julgamento foi suspenso por falta de tempo e será retomado na próxima quinta-feira, dia 10. A sessão vai começar com o voto do ministro Edson Fachin, que havia acompanhado a decisão de Barroso pela condenação de Silas Câmara no plenário virtual em 2020, antes do destaque de Nunes Marques. E caso se confirme a perda de mandato, isso vai alterar a bancada do Amazonas eleita este ano. Sem Silas Câmara, o Tribunal Regional Eleitoral vai ter que refazer os cálculos. Nesse caso, podem ocupar a vaga de Silas os suplentes Marcelo Ramos ou o Paulderney Avelino. Mix. Denúncias que envolvem propaganda eleitoral irregular no Amazonas geraram mais de R$944 mil em multas, e um total de 810 processos aqui no estado. A informação foi repassada pela coordenação da Comissão de Apoio aos Juízes Auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral do estado. Karime, foi um aumento de 146% em relação à eleição de 2018, quando foram totalizadas 328 ações. As denúncias registradas na eleição desse ano incluem desinformação, fake news e direito de resposta. Dos 810 processos, 558 foram representações, sendo que 50 ainda estão em andamento. O pedido de resposta foi requisitado em 119 processos. Cerca de 93 foram representações especiais e somente 22 delas ainda estão em andamento. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, 4 de novembro é conhecido como o Dia da Favela. E estudo revelou que o Amazonas foi o estado brasileiro em que as ocupações irregulares mais cresceram nos últimos 37 anos. É o nosso assunto daqui a pouco.
Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo quando são 6 horas e 35 minutos. Vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã é sábado, né, Karime? Já vamos dar logo o final de semana todinho. Sábado, amanhã, então. Sábado e domingo, Sábado e domingo, final de semana. Tempo e temperatura para o final de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite. O tempo também fica nublado. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. Não tem chances de chuva, gente. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 93%. Já no domingo, o domingo também, o tempo é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 67%. A mínima prevista é de 23% e a máxima pode chegar a 34 graus. Mix. E o Rio Negro subiu mais 11 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 16 metros e 75 centímetros acima do nível do mar. Só nos últimos 4 dias, o Rio Negro subiu 45 centímetros. 18 horas. Olha só, escuta essa, hein? É um questionamento, inclusive. Se você tivesse aí 53 milhões de reais, em quais setores da sociedade você investiria, hein? É muito dinheiro, realmente, é uma boa quantia e dá para fazer muita coisa. E esse é o valor destinado pela Prefeitura de Manaus para os 41 vereadores de Manaus que gastam aí em emendas impositivas, hein, Karime? Exato, para eles gastarem nessas emendas. E é muito dinheiro mesmo, né, Carlão? Esse dinheiro serve como uma espécie de indicação dos vereadores para setores que eles acreditam ter necessidade de investimento, como saúde, educação e infraestrutura. E o repórter Hector Silva ouviu vereadores de Manaus sobre o que eles vão fazer no ano que vem com todo esse valor. Vamos acompanhar. O orçamento para 2023, enviado pela Prefeitura de Manaus e deliberado pela Câmara Municipal de Manaus na última segunda-feira, dia 31, destina aos vereadores emendas impositivas no valor de R$ 53.600.000. Cada um dos 41 vereadores terá R$ 1.300.000. Valor esse que pode ser direcionado para obras na cidade, para secretarias e até mesmo para organizações não governamentais. O vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos, destaca que o montante representa um perigo na mão dos vereadores, já que para ele não há fiscalização quanto à destinação desse dinheiro. Mas o grande problema das emendas parlamentares, isso que eu penso que é realmente muito grave, é que muitas vezes o mecanismo de fiscalização das emendas é muito frágil, né? Acaba que muitas vezes as emendas são destinadas para entidades que a gente não conhece, que a gente não sabe da relevância, entidades que não têm histórico nenhum de serviços prestados à população, e aí recaem sobre isso suspeitas, né? E aqui eu vou deixar uma coisa muito clara, não é sobre a Câmara Municipal de Manaus, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas principalmente. Então, acho que tem que melhorar a fiscalização sobre as emendas parlamentares, principalmente nos repasses a instituições sociais, porque é aí que mora o grande perigo. No último dia 26 de outubro, antes do valor ter sido divulgado, alguns vereadores verbalizaram sobre para onde destinarão parte desse valor. O vereador Caio André, do Partido Social Cristão, disse que ele e outros vereadores já conversam sobre destinar parte do valor ao projeto Desafio Jovem, ONG que atende pessoas em situações de rua e dependentes químicos em Manaus. Pela importância que entendo ter, não só o Desafio Jovem, mas instituições que trabalham nesse sentido. Nós já somos 4 vereadores aqui dentro da Câmara que já estão comprometidos com esta emenda coletiva para que o Desafio Jovem Manaus continue ajudando nosso Senhor Jesus Cristo a operar milagres na vida das pessoas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Agora vamos falar de Covid, isso porque o Amazonas vem apresentando aumento na taxa de testes positivos e também de números de novas internações hospitalares pela Covid-19. Exatamente isso, hein, Karim Leão? O boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde identificou 88 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É preocupante. Entre os internados em unidades de terapia intensiva do Amazonas, 57,1% não tomaram nenhuma dose de vacina contra a Covid-19 e 42,9% tem esquema vacinal incompleto, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com a chegada do inverno amazônico, o período em que as doenças respiratórias são mais comuns, diversas redes de drogarias aqui de Manaus já registraram um aumento na busca por testes para a Covid-19. Segundo representantes das redes Santo Remédio, Farmabem e Flexifarma, a procura pelos exames de diagnóstico rápido para a doença aumentou em mais de 230% entre outubro e o início de novembro. Entre os dias 8 e 29 de outubro, o Brasil teve um salto de 17% em novos diagnósticos confirmados para o coronavírus. Aqui no Amazonas, só no mês de outubro foram mais de 2.320 casos confirmados da doença, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. O boletim epidemiológico da FVS identificou nas últimas 24 horas 88 novos casos de Covid-19. Entre os pacientes internados em unidades de terapia intensiva aqui no Amazonas, 57,1% não tomaram nenhuma dose da vacina e 42,9% têm um esquema vacinal incompleto. O secretário de Saúde do Estado, Anuar Samad, reforçou aos amazonenses a importância do esquema vacinal completo como a única forma de vencermos o coronavírus. A vacinação é a melhor forma de proteção contra o agravamento pela Covid-19. Nossos dados mostram que o agravamento da doença, a letalidade, o número de internações diminuiu muito desde o início da campanha de imunização aqui no Amazonas. Mas é muito importante que a população mantenha a sua carteira atualizada, mantenha suas doses em dia, inclusive a terceira e a quarta dose. No estado, há 1.297 pessoas com diagnóstico positivo de Covid-19 sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde. Em Manaus, mais de 200 mil pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina e mais de 630 mil pessoas estão com a terceira dose da vacina em atraso e outras 400 mil com a segunda dose. Ou seja, mais de 1 milhão de pessoas com a vacina em atraso em meio a um aumento de síndromes respiratórias. Para a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, essa diminuição de casos graves da doença só é possível graças à vacinação. É o que sempre destacamos. Esse número reduzido de casos graves da doença, mesmo com oscilação na média diária de casos confirmados, se dá pela vacinação contra a Covid-19. É preciso que todos se mantenham alertas e não relaxem, porque é a vacina que proporciona o não agravamento dos casos. Apesar da alta de casos, nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pela FVS na primeira semana do mês de novembro. Isso mostra que, além de reduzir quadros graves da doença, os imunizantes também diminuem o número de mortes por Covid-19 em todo o estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas participou nesta sexta-feira do primeiro Simpósio Nacional de RAF, realizado em Fortaleza, no Ceará. A comitiva da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas discutiu temas como estratégias e informações sobre a atuação dos sistemas de saúde diante da doença. Karime Leão. Carlão, desde 2021 o estado voltou a registrar ocorrências compatíveis com a doença que é conhecida como a doença da urina preta. De janeiro até agora foram notificados 106 casos da síndrome. No ano passado foram 75. O diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, Daniel Barros, falou sobre a importância da participação do estado no evento. Vamos ouvir. A
Fundação de Vigilância em Saúde enviou técnicos de diferentes setores, da parte da investigação, da vigilância sanitária, do Laboratório de Saúde Pública, para o primeiro simpósio nacional de doença de RAF, conhecida também como a doença da urina preta. Embora que essa não seja uma doença nova, ainda precisamos conhecer muita coisa sobre a doença. Essa doença ela causa sintomas que são semelhantes de outros agravos, que é um quadro clínico conhecido como rabdomiólise, que são dores musculares, enjoo e também a urina preta. É importante lembrar que, em muitos casos, a maioria necessitam de hospitalização e alguns evoluem para o óbito. O Amazonas é o estado que mais notifica casos suspeitos de doença de RAF no país. Por isso, a FVS não podia ficar de fora desse simpósio. Aqui a gente está discutindo parcerias para que a gente possa avançar no diagnóstico dos fatores que podem estar levando as pessoas a terem esse quadro de doença de RAF. Além disso, a gente também está aqui verificando possibilidades de ações de intervenção para melhoria da qualidade do nosso pescado na nossa região, evitando com isso o surgimento de novos casos. 18 horas. E hoje, 4 de novembro, é conhecido como o Dia da Favela. Essa data é conhecida por esse nome porque nesse dia, no ano de 1900, o termo favela aparecia pela primeira vez escrito num documento oficial do Brasil. E todos os anos a organização não governamental MAP Biomas lança nessa data um estudo sobre as favelas nas capitais brasileiras. E Manaus foi a capital do país que registrou o maior crescimento de áreas ocupadas por favelas nos últimos 37 anos. Pois é, Carlão, Manaus ficou na frente até do Rio de Janeiro e São Paulo. De 1985 até 2021, Manaus registrou um território ocupado por favela equivalente a 10 mil campos de futebol. O repórter Hector Silva tem mais informações a respeito desse levantamento. Vamos acompanhar. Nos últimos 37 anos, Manaus foi a capital do país, que registrou o maior crescimento de áreas ocupadas por favelas. A informação é de dados retirados de um estudo realizado pela organização não governamental ONG MAP Biomas, divulgado nesta sexta-feira, dia 4, no dia conhecido como o Dia da Favela. De acordo com Edmilson Rodrigues, porta-voz do MAP Biomas, de 1985 até 2021, houve um crescimento de áreas de favela em todo o Amazonas, com destaque à capital Manaus. O estado do Amazonas, a gente viu que de 1985 para 2021, ocorreu um crescimento da ordem de 28 mil hectares, né? Isso é bastante significativo se a gente pensar no estado como um todo. E também algo que salta aos olhos para esse caso é que mais de 21% de todo esse crescimento ocorreu sobre áreas que em 1985 eram de formações florestais e outras áreas também importantes, né, de coberturas naturais, a exemplo de campos alagados ou áreas pantanosas. Nesse último caso, esse crescimento foi da ordem de mais de 500 hectares, né, o que é bastante expressivo. E olhando especificamente para o caso de Manaus, a gente vê um fenômeno análogo. Grande parte do crescimento, né, que para essa cidade, né, para a capital, foi de mais de 14 mil hectares, mais ou menos 14,9 mil hectares, né, ou seja, 14.900 hectares. Parte de todo esse crescimento foi também sobre formações florestais e formações campestres. No caso de Manaus, Edmilson Rodrigues destaca que houve um crescimento ainda maior de áreas urbanas precárias. Também é importante pensar que no caso de Manaus aconteceu um crescimento expressivo em termos de áreas urbanas precárias, né? Ou áreas urbanas que crescem sobre aquilo que o IBGE chama de aglomerados subnormais. Nessas regiões ocorre a sobreposição de diferentes condições. Então, por exemplo, existem maiores riscos, né, sobre as populações que residem nessas localidades e também a ausência de infraestrutura básica, né?
De forma geral, a Amazônia lidera o percentual de crescimento das ocupações informais do território. 29,3% do crescimento urbano nesse bioma foi em áreas informais. A região norte possui 13 das 20 cidades com maior proporção de crescimento, com Belém entre as 5 primeiras da lista. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 49 minutos. E atenção, hein? Você que tem aqueles cartões por aproximação. Fica atento porque a polícia do Amazonas fez alerta para novos golpes feitos por criminosos usando a facilidade de pagamento desses cartões. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Começou nesta quinta-feira a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim. O evento promete movimentar o setor tecnológico da nossa região, hein, cara? Carlão, e a feira conta com a participação de profissionais renomados na área tecnológica. Estão acontecendo palestras e workshops. E vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Temática Manaus Global em referência à chegada da conexão 5G à capital amazonense, iniciou nesta quinta-feira a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, que tem o intuito de reunir exposições, palestras, workshops, treinamentos, negócios e networking voltados para o mercado da inovação e do empreendedorismo. O evento gratuito está sendo realizado com uma extensa programação até sábado no Centro de Convenções Vasco Vasques. Durante a abertura do evento, o ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, destacou a importância do polo digital em Manaus. Manaus, muitas vezes puxado pela Zona Franca de Manaus. Manaus é um polo na área de TIC e a questão digital ficou mais forte pós-pandemia. É uma dinâmica muito própria que hoje você já tem em Manaus, que extrapola os outros investimentos que se fazem aqui. A dinâmica do polo digital daqui é uma realidade. E cada ano com uma temática diferenciada, com um novo desafio que tem tido respostas prontas. O evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus. O presidente do CODESE, Euler Guimarães, reforçou o respeito da valorização do polo de incentivo ao ambiente de tecnologia e inovação dentro do polo industrial de Manaus. O objetivo com a feira é de reunir os atores do nosso ecossistema de inovação e de empreendedorismo para que potencialize o polo digital de Manaus. A gente já tem um grande polo industrial e o polo digital, que são as empresas de softwares, startups, elas podem se beneficiar bastante da interação que elas podem ter com o polo industrial. A feira vai até este sábado e reúne exposições, palestras, workshops, treinamentos e negócios e networking. Hoje, na Feira do Polo Digital de Manaus, será realizada a entrega do prêmio Jaraqui Graúdo, que reconhece as personalidades e empresas de Manaus que fizeram a diferença na área da inovação para a cidade. Concorrem ao prêmio empreendedores, eventos que marcaram a cidade, veículos de comunicação, espaços colaborativos, investidores e universidades. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escuta essa, a Polícia Civil do Amazonas alerta para os pagamentos feitos com aqueles cartões por aproximação nas compras de fim de ano, principalmente em locais lotados. Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, os pagamentos nessa modalidade com cartão físico ou virtual estão se tornando alvo de golpes, Carlão. Karime, isso por causa da facilidade que é, né? Quando esse tipo de cartão é roubado ou furtado, o criminoso consegue movimentar centenas de reais rapidamente. Outra forma é o uso de maquininhas escondidas em que os bandidos se aproximam das pessoas para tentar fazer a operação, olha. Pois é, de acordo com o titular da Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos, o delegado Denis Pinho, como não há necessidade de digitar a senha, muitas vezes o consumidor só percebe que foi vítima de roubo horas depois. Quando já era. Pois é, o delegado também passou algumas dicas para a gente evitar esse golpe. Vamos ouvir.
eles aproveitam ali os locais de grande aglomeração, geralmente a região central. Então a gente sempre orienta a cautela, não procurar demonstrar em ambiente público que você está efetuando esse tipo de pagamento no cartão, né, seja ele com um cartão digital com telefone, né, seja ele na forma sem senha, né, diretamente no cartão. Existe uma forma bem eficiente que as pessoas embrulham o cartão quando for colocar no bolso em um papel alumínio, né? O alumínio ele tem esse poder de isolar, né? E quando a pessoa vai fazer a utilização, ele tira do papel alumínio e faz o pagamento. 18 horas. Agora são 6h54. Nesse fim de semana acontece em Manaus a virada sustentável. As atividades seguem neste sábado e domingo em diversos pontos da cidade, hein, Cá? Exatamente, Carlão. A edição deste ano marca o retorno do festival em formato presencial, que ficou suspenso por causa da pandemia. E traz uma programação com mais de 50 atividades gratuitas. A coordenadora do evento, Cristiane Rescaroli, conta mais sobre essa programação. Vamos ouvir. Vem chegando aí a Virada Sustentável Manaus em sua 8ª edição, sendo realizada pela Fundação Amazônia Sustentável, com apoio do Conselho Criativo, com mais de 35 organizações da sociedade civil, e esse ano tivemos mais de 300 voluntários inscritos. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Desse movimento que mistura arte, cultura e luta pela conservação do meio ambiente. Com certeza tem uma atividade aí pertinho da sua casa, então fique ligado nas nossas redes sociais, faz Amazônia, Virada Sustentável Manaus, e fique de olho aí o que está acontecendo nos dias 5 e 6 de novembro em toda a cidade de Manaus. Além disso, teremos a nossa querida Feira da Faz acontecendo no Largo São Sebastião e muitos shows musicais também lá até às 21 horas. Então não esqueça, marca aí na agenda Virada Sustentável Manaus, dias 5 e 6 de novembro. 18 horas. Muito bem, 6h55, nós vamos conferir agora outras dicas para o fim de semana, hein? Atenção, e com destaques para o show em tributo à cantora Marília Mendonça. Natália Moraes traz pra gente aí as atrações. Começou hoje a Feira Internacional de Artesanato e Decoração, Nações e Artes em Clima de Copa do Mundo. O evento acontece no Amazonas Shopping e segue até o dia 30 de novembro. A entrada é gratuita. Em clima de Halloween, o Mirage Park está promovendo Noites de Medo. A programação especial segue até o próximo domingo. A ação também conta com uma promoção que dá um passaporte extra para os visitantes que forem fantasiados com no mínimo 3 itens de Halloween. O bilhete é para ser usado em outra visita ao parque. Já no sábado, o Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping será palco do Halloween Fantasy e do Halloween Kids. As crianças poderão se divertir de montão com a programação especial, que tem início às 3 da tarde e contará com a presença da família Madrigal, o palhaço Pipoquinha, e a presença da blogueira mirim Ana Clara Diniz. Outro destaque é o concurso de fantasias, que irá premiar as fantasias mais criativas. Os ingressos estão sendo vendidos no site shopingressos.com. Ainda no sábado, o tradicional Halloween do DJ Luciano Mateus está de volta. O Halloween Fantasy também acontece no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping. É só você separar a fantasia, pois haverá concurso para o melhor traje. O som será comandado pelos DJs Ari Guedes, tocando as melhores dos anos 90, o DJ Lucas Ribeiro tocando os hits do momento. Já o organizador do evento, o DJ Luciano Mateus, vai aterrorizar a noite tocando as melhores dos anos 2000. Tem ainda som ao vivo com o Claudinho e a banda Gangue do Forró. Os ingressos estão sendo vendidos no site shopingressos.com. Nesse sábado, o Porão do Alemão realiza um especial em homenagem à cantora Marília Mendonça, que partiu há um ano. A cantora Júlia Carvalho vai conduzir a homenagem. A banda Critical Age abrirá a noite da casa noturna com muito rock nacional e internacional. Encerrando a nossa agenda cultural, a edição do passeio ciclístico Pedala Tour acontece em Manaus neste domingo na Praia da Ponta Negra. O percurso será realizado em 10 quilômetros. A entrega dos kits também será no domingo, antes da prova, que tem início às 7h30 da manhã. Os ingressos para o Pedala Tour estão sendo vendidos no site simpla.com. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo
Mix, 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi enfático em nota publicada ontem. O desembargador Jorge Lins disse com todas as letras que abre aspas. Vai longe o tempo em que o resultado das eleições era visto com desconfiança, fecha aspas. Disse que as urnas eletrônicas e todo o processo eleitoral passam por rigorosa auditagem e fiscalização. Esclareceu que as urnas eletrônicas passam por um processo de fiscalização que inclui as mais respeitadas instituições de todo o país. E listou os partidos políticos, a OAB, o Ministério Público, o Congresso, a Justiça, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, a Sociedade Brasileira de Computação, Tribunal de Contas, as Forças Armadas, a Confederação da Indústria e Departamentos de Tecnologia da Informação de diversas universidades. Jorge Lins agradeceu ainda a todos os que trabalharam para os brasileiros terem uma eleição tranquila. E como se falasse diretamente aos que duvidam da lisura da eleição, foi taxativo. O processo de votação é a expressão exata da vontade final dos eleitores. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana. Um beijo. Beijo, até amanhã. Bom final de semana, até amanhã. Até segunda, né, Karime? Fique com Deus e continue aí em 100,7. Você ouviu 18 horas. Mix.